Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão do PHC TV. Neste filme vamos falar num tema muito importante para todos vós: como reduzir o tamanho da nossa base de dados. Todos nós já sentimos necessidade, em várias ocasiões, de efetuar alguns procedimentos de forma a reduzir ao máximo o tamanho da base de dados. Este filme tem como objetivo fornecer conceitos e indicar dicas de como dentro do SQL Server e dentro da aplicação PHC poderemos utilizar algumas opções ou ferramentas para nos auxiliar na nossa tarefa. Em suma, pretende-se fomentar a adoção de boas práticas na administração de uma base de dados no SQL Server. Vamos então de seguida assistir a uma pequena apresentação do que acabamos de falar. Vamos iniciar a nossa apresentação no SQL Server 2005. Lembramos que a maioria dos conteúdos seguintes se aplicam também ao SQL Express. Em primeiro lugar, iremos verificar as configurações que recomendamos para uma base de dados PHC, por forma a limitar o crescimento da base de dados. Vamos aqui às propriedades desta base de dados, MyRhythm 2008, clique direito, Properties, e vamos em primeiro lugar verificar como está o Recovery Model desta base de dados. Para isso vamos à página Options e, no caso desta base de dados, está Recovery Model Simple. Este será o Recovery Model aconselhado para a maioria das organizações. Claro está, acompanhado de um bom planeamento de backups. Tendo a nossa base de dados em Simple, poupa espaço em disco ocupado pelo ficheiro log, uma vez que todas as transações são gravadas diretamente no MDF. Outra propriedade importante da base de dados é o crescimento. Vamos aqui à página Files e aqui temos então a propriedade que define o crescimento da base de dados. É a recomendação da PHC que ative a opção Enable Auto Growth e File Growth by Percent de 10%. No entanto, este valor poderá ser alterado em função da performance. Não se esqueça que os 10% é o espaço que o SQL necessita para as suas rotinas. Se porventura verifica que a performance da aplicação não é ideal, pode gerir este valor, por exemplo, aumentando para 20%. Para fazer isso, vamos aqui a este botão e então poderemos alterar o crescimento da base de dados de 10% para 20%. Importante ainda neste ecrã é este clique que aqui está, Unrestricted File Growth, ou seja, também não devemos colocar restrições ao crescimento da base de dados, por isso esta parametrização deve estar ativa. Se porventura o preocupa o volume de informação que o seu cliente está a introduzir e, consequentemente, o espaço que a base de dados vai ocupando no disco rígido do servidor, pode parametrizar no SQL Server 2005 alerta que notificam o responsável que determinada base de dados está a chegar perto do limite do disco rígido. Naturalmente, em virtude das limitações inerentes ao SQL Express, esta opção não é viável para essa versão do SQL. Ainda nas propriedades da base de dados no SQL Server 2005 ou Express, na página Options, vamos colocar ou confirmar as parametrizações que recomendamos. Ou seja, o parâmetro AutoClose deve estar igual a falso, o parâmetro AutoCreateStatistics deve estar igual a true, o AutoShrink deve estar igual a falso, reparem, neste caso tem true, vou alterar para falso, o parâmetro AutoUpdateStatistics deve estar igual a true, o parâmetro ANSI-NULLsDefault deve estar igual a falso, o parâmetro ANSI-NULLsEnabled deve estar igual a falso, o parâmetro ANSI-PaddingEnabled deve também estar igual a falso. O parâmetro ANSI-WarningsEnabled também deverá estar a falso. Quote Identifiers Enabled também deve estar igual a falso. E, naturalmente, os Recursive Triggers Enabled deve estar igual a true. Para confirmar estas alterações, vou então fazer o OK. Se porventura tem a base de dados com o Recovery Model igual a full, então, para ajudar a reduzir o tamanho da base de dados, deve, ao fazer backups do Transaction Log, na pasta Options, ativar a opção Truncate Transaction Log. Vamos ver aqui como é que isso é possível. Vou aqui a uma base de dados que tenha o Recovery em full, faço clique direito, vou a Tasks e faço Backup. Ao selecionar o Transaction Log na pasta Options, tem então a opção que já está ativa por defeito, que é Truncate Transaction Log. Vamos agora ver um exemplo de uma base de dados que está com o Recovery Model em full e pretendemos mudar o Recovery Model para Simple e limpar o fecheiro de log. A base de dados em questão, reparem, tem 791 megas de MDF e 605 megas de log. O lógico será efetuar os seguintes passos. Como medida de segurança, vou fazer um full backup ao MDF e um backup ao log com a opção Truncate Transaction. Para fazer isso, vou então aqui fazer clique direito sobre a minha base de dados, Tasks, Backup. Na opção Backup Type vou selecionar o full, que é o que está por defeito, e vou guardar este backup num local no disco rígido. Portanto, vou aqui adicionar o local
e vou escolher o sítio onde tenho a minha base de dados. Vou-lhe dar nome e vou fazer o OK para fazer o backup à base de dados. Terminou o backup ao MDF, vou fazer o OK e agora vou fazer o backup ao Transaction Log. Da mesma forma, clique direito em cima do nome da base de dados, Tasks, Backup. Aqui vou escolher Transaction Log, vou garantir que tenho a opção Truncate Transaction Log e vou remover este caminho e vou adicioná-lo novamente, alterando-lhe o nome para backup. Vou colocar a mesma aqui, só que vou chamar outro nome. Fazer o OK e vou então fazer backup ao Transaction Log. Terminou. Vamos só garantir que os dois ficheiros ficaram na diretoria que estabelecemos. Cá estão os dois ficheiros. Vamos voltar aqui ao SQL e agora vamos alterar o Recovery Model desta base de dados de Full para Simple. Ora, aqui existem duas formas de o fazer. Ou pelo modo gráfico ou então via query. Vamos ver em primeiro lugar o modo gráfico. Portanto, vou selecionar a base de dados, clique direito, Properties e vou à página Options. Cá está o meu Recovery Model, está neste momento em Full e vou alterar para Simple. E, portanto, neste momento tenho a base de dados em Simple. Se quisesse fazer a alteração via Query, então teria que fazer desta forma. Clique direito em cima do nome da base de dados e New Query. O comando que devemos correr neste momento seria Alter Database, o nome da base de dados e Set Recovery Simple. Seria este o comando que deveríamos correr para alterar a base de dados de Full para Simple. Ora bem, depois deste procedimento, vamos verificar aqui o tamanho do log da minha base de dados. Vamos então a Properties, vamos a Files e reparem, o log continua com um tamanho bastante grande. Portanto, o que é que agora temos que fazer? Temos que fazer um shrink ao log. E é isso mesmo que vamos ver de seguida. Vamos aqui à base de dados, clique direito, Tasks, Shrink, opção Files. Neste ecrã vamos aqui escolher no campo File Type Log do ficheiro. Vou ativar, que já está por defeito, esta opção Release Unused Space. Vamos agora ver como é que ficou o log. Vamos às propriedades, Files e reparem, o log passou para 1 MB. Reduzimos assim bastante espaço no disco rígido. Ainda relativamente à opção de Shrink da base de dados, presente aqui, temos algumas considerações a fazer sobre esta opção. Não deveremos utilizar frequentemente a opção Shrink às bases de dados. A operação de shrink é mais efetiva após uma operação que cria muito espaço não usado na base de dados, como por exemplo um trocate ou eliminar registros de uma tabela, ou mesmo apagar a mesma da base de dados, ou ainda ao desfragmentar a base de dados. A grande maioria das bases de dados requerem algum espaço livre na mesma, por forma a lidar com as operações diárias que o SQL efetua. Se executa o shrink recorrentemente e repara que a base de dados cresce logo de seguida, isso significa que o espaço que foi reduzido é necessário para as operações regulares do SQL. Nestes casos, fazer shrinks repetidamente à base de dados é uma operação totalmente desnecessária. É importante ainda referir que esta operação de shrink não preserva o estado de fragmentação dos índices na base de dados e, genericamente, aumenta a fragmentação. Naturalmente, esta é outra razão para não usar repetidamente o shrink à base de dados. Vamos agora verificar algumas dicas ou soluções para a redução do tamanho da base de dados dentro do software PHC. Vamos então aqui ao nosso software PHC, dentro de uma base de dados, e vamos aqui observar alguns parâmetros gerais que poderão influenciar esta situação. Portanto, vamos aqui a parâmetros e vamos ver um parâmetro específico que é este. Faz backups das tabelas que sejam alteradas na instalação e manutenção. Esta base de dados tem este clique ativo. Então o que é que este clique provoca? Sempre que se colocar um executável ou efetuar uma manutenção que provoca alterações às tabelas, as mesmas são duplicadas na base de dados, ou triplicadas, etc. Deste modo, se depois não forem eliminadas, continuam a pesar no tamanho da base de dados. O nome destas tabelas é backup, seguido do nome da tabela e o número de vezes que foi segurada. Assim, se usar esta opção, tem de limpar regularmente as tabelas que estão a mais. Neste caso, eu vou retirar o clique para que isto não influencie o crescimento da minha base de dados. Agora vamos voltar aqui ao SQL, por forma a verificarmos os ficheiros que falamos. Vamos aqui à base de dados, Tables, e vamos aqui procurar os tais ficheiros back. Para cá está uma série deles, referentes àquela opção que tínhamos ativa. E isto, como já foi referido, aumenta bastante o tamanho da base de dados. Uma outra opção com impacto na redução do tamanho da base de dados é o parâmetro Utiliza Índice Clustered para os índices principais da tabela. Vamos então ver aqui este parâmetro e cá está a opção Utiliza Índice Cluster para os índices principais da tabela. Para minimizar e facilitar a desfragmentação, pode utilizar esta opção dos parâmetros gerais. Esta utilização fará com que seja mais lenta a utilização inicial, mas será mais rápida consequentemente.
pois os índices estarão sempre o mais atualizados possível. Poderá ser uma solução a verificar com o cliente, no entanto deverá ter em atenção o seguinte: um Clustered Index é uma parte integrante de como o servidor de SQL administra internamente os dados. É possível criar tabelas sem um Clustered Index. Esta tabela é vulgarmente chamada em inglês de WIP, e o servidor de SQL administra os dados desta tabela de uma forma diferente de como administra os dados quando há um Cluster Index associado à tabela. No caso das tabelas PHC, nenhuma delas tem Cluster Index associados, pois a associação destes índices traz algumas desvantagens em termos de performance. Assim, todas as tabelas PHC são tabelas WIP. Ao não utilizar este parâmetro e não fazendo periodicamente a desfragmentação das tabelas, basicamente o que acontece é que quando são apagados registros, o espaço é libertado para dentro da tabela. Isto cria espaço livre dentro das páginas de 8 capas que compõem as tabelas da base de dados, mas não faz com que o número de páginas de 8 capas diminua, ou seja, o número de páginas mantém-se o mesmo, não alterando assim o tamanho físico da tabela, mas as páginas contêm agora mais espaço livre dentro delas. Com o parâmetro utiliza índice clustered para os índices principais das tabelas ativo, torna muito mais rápidas as pesquisas, procuras, etc. No entanto, na introdução de registros, por vezes a aplicação pode não ganhar tanta rapidez. Este parâmetro controla o tipo de índice a ser criado para os índices principais das tabelas, sendo que a tabela passa a ser ordenada por stamp. Uma vez ativo este parâmetro, é necessário correr a instalação e manutenção às tabelas com a opção Reconstruir Primary Keys e Indexes ativa, de forma que o índice do stamp fique clustered, prevenindo assim a fragmentação da tabela. Vamos agora voltar ao software PHC para vermos uma outra boa solução para a redução do tamanho da base de dados. É a opção Passagem de dados para arquivo. Vamos aqui ao menu Supervisor, Tratamento de base de dados e temos aqui uma opção que é Transferir para arquivo. Quando a base de dados está bastante grande, poderá ser uma boa solução passar a informação antiga já não utilizada para outra base de dados. Esta opção permite reduzir o tamanho das bases de dados porque serve para transferir dados de base de dados real para uma base de dados de arquivo. Deve ter em atenção que as análises da aplicação não têm em conta os dados que estão na base de dados de arquivo. Por isso faz sentido passar dados antigos que já não sejam necessários. Vamos entrar aqui dentro da opção. Isto é um assistente normal da aplicação PHC, vamos fazer próximo, e neste ecrã podemos selecionar quais as tabelas que pretendemos transferir para a base de dados de arquivo. Muito importante aqui são as datas iniciais e finais, porque serão estas datas que irão influenciar os dados que passam para a base de dados de arquivo. Vamos imaginar que eu queria passar todos os documentos de compra, documentos de faturação e dossiês internos do ano 2001 para arquivo. Portanto, selecionaria aqui essas opções, colocaria aqui as datas inicial e final, que é o que neste momento estou a fazer, fazia o próximo e então aqui colocaria o nome da base de dados de arquivo. Esta base de dados de arquivo deverá ser uma base de dados default fornecida normalmente pela PHC. Portanto, devem atachá-la no SQL 2005 e correr uma instalação de manutenção à mesma. Imaginando que a minha base de dados se chamava arquivo, vou colocar aqui o seu nome. Importante ainda referir o seguinte: se porventura existirem campos de utilizador nas tabelas a transferir, os mesmos devem ser criados na base de dados de destino. É também importante indicar que não deve estar ninguém a utilizar o sistema. Deve fazer seguranças de tudo antes de executar este assistente e o utilizador em causa que está a efetuar este assistente deve ter direitos de supervisão na base de dados. Não se esqueça que ao passar para arquivo irão apenas as tabelas principais e não os movimentos das mesmas. Ou seja, por exemplo, ao passar documentos de faturação, não serão passados os movimentos de conta corrente ou de stock. Estes mantêm-se de modo a manter a congruência nos saldos de clientes e artigos respectivamente. No fim desta operação é necessário recuperar o espaço da base de dados de origem, para tal deve ser efetuada uma desfragmentação da mesma. E terminamos de ver todas as opções que existem dentro da aplicação PHC com impacto na redução do tamanho da base de dados. Vamos agora observar as soluções que recomendamos em último caso, ou seja, quando todas as outras que referimos anteriormente já não resultam nas bases de dados em questão. Vamos então agora observar aqui um exemplo de uma base de dados onde todas as soluções que já preconizámos aqui neste filme foram aplicadas, mas não resultaram. Ora, neste caso, esta base de dados, conforme poderemos ver aqui pelas properties, tem neste momento um tamanho de 2 GB. Podemos até confirmar isso na diretoria, portanto, a base de dados neste momento tem 2 GB e 48 MB. E o que nós pretendemos neste caso será fazer o seguinte: em primeiro lugar, fazer um full backup à base de dados, que é isso mesmo que vamos fazer de seguida. Vou fazer clique direito, Tasks, e vou fazer Backup. Portanto, o Backup Type está em full. Eu vou aqui adicionar um local para onde vou guardar o meu backup. Vou aqui ao sítio onde tenho o MDF e o LDF. Vou dar aqui um nome, vou fazer o OK e vou fazer o backup à base de dados.
Ora, então o backup terminou e agora vou fazer o segundo passo, que passa pelo quê? Por fazer um delete da base de dados. Portanto, clique direito em cima do nome da base de dados e delete. Vou então aqui fazer o OK para confirmar a ação. Tudo correu bem, portanto ele apagou a base de dados do SQL 2005. Agora então vou fazer o restore da base de dados em questão. Portanto, clique direito em cima do nome da base de dados, restore database, indicar que o nome para a minha base de dados, vou-lhe dar exatamente o mesmo nome. Primeiro vou voltar aqui para All Files para poder observar o fecheiro onde fiz backup e vou escolher o fecheiro em questão. Faço o OK, dou aqui um clique para dizer para fazer restore deste fecheiro e vou fazer o OK. Portanto, vou fazer o OK e ele irá fazer o restore desta base de dados. E terminou o restore da base de dados. Ora, só aqui com estes 3 passos já teríamos conseguido reduzir alguma coisa em termos de tamanho da base de dados. No entanto, vamos tentar maximizar ainda mais esse espaço que existe na base de dados e que ainda poderemos aproveitar. Para isso, vamos fazer o desfragmentar as tabelas principais nesta base de dados. Portanto, para isso, vamos à nossa aplicação PHC, vamos a Supervisor, Tratamento de base de dados e a opção Desfragmentar tabelas principais. Vamos dizer que queremos, de facto, efetuar a desfragmentação das tabelas e vamos avançar. Ora bem, então a aplicação terminou a desfragmentação das tabelas principais. E agora o outro passo a seguir será fazer a reconstrução de primary keys nas tabelas principais. Para isso vou novamente a Supervisor, Tratamento de base de dados, Instalação e manutenção, vou selecionar apenas as tabelas principais e vou selecionar a opção então Reconstrução de primary keys e índice e vou mandar avançar esta operação. Portanto, terminou o processo de reconstrução de primary keys e índices. E para terminar todo este processo só falta mais um passo, que é fazer o shrink da base de dados. Vamos então voltar ao SQL para fazermos o shrink do MDF. Portanto, vamos aqui à base de dados grande, clique direito, Tasks, Shrink, Files. Portanto, no File Type tenho Data, que é o correto, portanto vou manter ativa esta opção Release Unused Space e vou avançar com o shrink ao MDF. Terminou o shrink ao MDF, vamos então agora às propriedades da base de dados verificar qual o tamanho que agora ocupa no meu disco rígido. Portanto, Properties, vou à opção Files e reparem, o tamanho da base de dados reduziu de 2 GB para 600 MB. Ora, o que é que isto significa? Significa que a base de dados inicialmente ocupava no disco rígido 2 GB. Após o shrink da base de dados passou a ocupar 600 MB. Isto quer dizer que a base de dados, na realidade, apenas tinha 600 MB de dados. Desta forma, conseguimos reduzir o tamanho da base de dados em 1 GB e 400 MB. Uma outra solução alternativa a que apresentamos é a seguinte. Dentro da aplicação PHC, ir a Supervisor, Tratamento de base de dados, Instalação e manutenção e selecionar todas as tabelas. Depois, ativar o botão Exportar dados para DBF e selecionar uma diretoria para exportação. O que é que isto significa? Significa que vamos exportar todas as tabelas da base de dados PHC para uma diretoria em formato DBF. A seguir a este passo, iríamos fazer o segundo, ou seja, atachar uma base de dados default 2008. Cá está ela, temos atachada já no nosso SQL 2005. E agora o que é que precisamos de fazer? Precisamos de ir à nossa base de dados CS default, fazer uma manutenção normal a qualquer base de dados e depois tratamento de base de dados, instalação e manutenção, selecionar todas as tabelas e escolher a opção Instalar os dados por defeito. Selecionar a diretoria onde temos os ficheiros DBF e mandar instalar os ficheiros selecionados. Com este processo, também ganhamos algum espaço na nossa base de dados. Conforme pode observar, na apresentação que acabamos de assistir, tanto o software PHC como o SQL Server fornecem-nos ferramentas ou opções que nos permitem não só prevenir o crescimento desmesurado da nossa base de dados, como também, inclusive, poderão monitorizar o crescimento da mesma e até enviar-nos alertas desse facto. Chamamos ainda a atenção para toda a informação existente no nosso monitor do conhecimento técnico e no site da Microsoft que abrange a área que estivemos a tratar. Esperamos que este filme tenha sido do seu agrado e que o ajude a melhorar a sua atuação nas tarefas de administração da base de dados no SQL Server, aumentando a sua produtividade, minimizando os tempos de trabalho e facilitando assim as tarefas do dia a dia. Obrigado e até breve.